Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense 2, Cano e Hércules, Inter de Milão 0. Sabe? Antes de falar sobre isso, calma aí. YouTube Live eu vou voltar, fica tranquilo. É porque realmente não tá me doendo. Às vezes eu acho que as coisas não vão ali no sentido e vão. O Fluminense, ele derrotou o Internacional de Milão, que foi finalista desse Mundial de Clubes e que foi finalista há 2 anos atrás. De três finais, ele teve 2. Derrotou os alemães do Bayern de Munique com uma facilidade. E diferente de todos os times brasileiros, o Fluminense tem a 12ª folha salarial do Brasil. Só para você ter uma noção, o Fluminense ele tem menos folha salarial do que o Cruzeiro, do que o Atlético Mineiro, do que o São Paulo, do que o Santos não, do que o Corinthians, do que o Palmeiras, do que o Vasco, do que o Botafogo, do que o Flamengo, do que o Internacional, do que o Grêmio. É a 12ª força. E hoje estamos entre os 8 melhores times do mundo. Porque esse é o primeiro título do Mundial de Clubes de verdade. Não terá outro sem ser esse. E o pior, um Fluminense que estava sem dinheiro nenhum e que agora ganha. Um Fluminense que, diferente de todos os outros, está sendo extremamente pragmático. Está entendendo quais são as direções e joga a partir delas. A gente sabia, por exemplo, que a Inter de Milão ela explora muito a situação de cruzamento na área. A gente entende, por exemplo, que você ter um Di Marco de um lado e um Fraz do outro significa quase gol em qualquer jogada. Entende que tem lá na Inter o jogador que meteu mais gol do que todos os outros, que é o Lautaro Martinez. E você quer me falar que esse não foi o melhor jogo de um brasileiro em um mundiais do século XXI? Até mais importante daquele que ganhou o último Mundial de Clubes, o Mundialito agora, que foi o Corinthians e Chelsea? É sério que você quer me falar sobre isso? O Fluminense fez história. O Fluminense foi garra. E com um jogador que estava muito em queda e que era questionado no Fluminense, que era o Cano. E um outro jogador que também já foi muito questionado, que foi o Hércules. Preciso falar mais alguma coisa? O Fluminense é maior hoje do Rio. Hoje o Fluminense é maior do Rio. Enquanto o Botafogo caiu nas oitavas.
Enquanto o Flamengo caiu nas oitavas, o Fluminense se classificou das oitavas. Isso não tira ele de qualquer situação. Estamos nas quartas, talvez peguemos o Manchester City e finalmente temos a situação que a gente tem que ter. Uma coisa interessante que a gente pode analisar sobre o prisma que a gente ganhou o campeonato. Ganhamos de uma Inter. Diversas vezes o Boca eliminou a gente, transformando a gente em rival direto, e talvez a gente possa eliminar o Manchester City. Jogando também com um brasileiro numa final, numa semifinal. Imagina isso acontecendo. E a gente ganha e vai para uma final. Isso tudo pode, sabe por quê? Porque sonhar é permitido no Fluminense. Isso quer dizer que a gente está campeão? Não. Mas quer dizer que a gente ainda tá vivo nesse campeonato. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça tudo o que você quer aqui. Se inscreva no canal, faça o tempo de você que é curte, comente, compartilhe. Rede social no canal de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela, você pode mandar patrocínio e vamos continuar a falar mais sobre. E bom, não tem como realmente falar assim, caramba, que isso. Sabe, Flamengo e Botafogo, claro que eles não têm um montante de dinheiro que tem assim. Mas se você for ver, é abissal. É abissal. Só pra você ter uma noção. Só pra você ter uma noção. Se você pegar o time completo do Botafogo, os 11, dá a folha salarial inteira dos nossos 30 jogadores que estão hoje classificados nesse Mundial de Clubes. Sofremos baixo. Mas agora não sofremos mais porque agora estamos nas quartas de final. Pra quem não sabe, quartas de final, o que acontece? A gente não fica com amarelado. Mas vocês querem saber mais de como que foi o jogo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu chorei demais. Meu choro tá embargado aqui. Só falando com vocês. E eu faço uma promessa aqui. Se o Fluminense ganhar o Mundial de Clubes, esse cabelo aqui vai ter 3 coisas que traduzem tradição. Já falo pra vocês sobre isso. Vermelho. Tem que ser vermelho, branco e verde. Tô nem aí. Fala assim, ó. Você vai inventar essas cores aqui e vai colocar no meu cabelo. Ponto. Essa é a minha promessa. Mas como que foi o jogo? Fluminense entra em campo com uma formação diferente, com 3 zagueiros, 3 volantes, e liberando o Ares e o Cano para jogarem, como também os laterais. E se entendeu que era dessa maneira que era para jogar, e jogou bem. Foi pragmático o tempo inteiro. E logo no início do jogo, Fluminense pressionando o time adversário. Martinelli vai e toca. Rouba a bola. Arias pega a bola. Cruza. O jogador adversário, o zagueiro adversário e o goleiro ficam olhando um para o outro. E o Cano livre cabeceia e faz o gol. 1-0 Fluminense. E o jogo, depois disso, foi justamente a situação do jogo inteiro. Em que o Fluminense sofreria por conta de ser um time europeu. Mas... E sofreu bastante, né? Teve 2 lances perigosos. Teve um lance perigoso no primeiro tempo. Que o Lautaro Martínez já acha um espaço, mas acaba batendo na trave. Chega no segundo tempo. Fluminense cansado e morto, igualmente o Inter de Milão. Fluminense sofre, continua sofrendo. As substituições, uma delas muito eficiente no final do jogo.
Mas esse sofrimento ele teria a benção da trave também. E também do ângulo da trave. Um jogo em que o Renato Gaúcho, ele, dentro do intervalo, dentro do cooling break, escutou o Thiago Silva. Que ele falou assim, olha só, 5-4-1. Tá, quem pega o lado direito, quem pega o lado esquerdo, quero saber quem é que se... Quem é? Aí o Lima falou assim, eu pego o lado direito. Aí o Everaldo, também eu pego o lado esquerdo. E o Arias? O Arias fica lá na frente. E foi a partir de um contra-ataque muito bem sucedido, em que ele acha Hércules, que poderia ter tocado pro René, que estava sozinho, mas não, ele falou assim, eu vou decidir esse jogo. No finalzinho, para matar o jogo, Fluminense 2, gol de Hércules. Internacional 0. Nós já achamos a história. Tá bom? Eu poderia falar muito mais, mas pra eu não ficar chorando, eu vou parar por aqui, tá bom? Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Faça tudo que você escrito aqui. Se quiser me mandar alguma... Se quiser falar comigo, tô aqui sempre. Saudações tricolores. Vitória Fluminense!